Aí quando fui fazer vestibular foi uma decisão que eu tive que tomar. Tá, então vou fazer pra música? Vou. Beleza. O que significa fazer vestibular para música? Cara, é aí que eu me deparei com uma situação meio logística. Tipo, você tem que se aplicar para alguma faculdade específica, né, de música. Você vai fazer bacharelado, você vai fazer licenciatura, você vai fazer composição, você vai fazer regência, você vai fazer, sei lá, musicologia. Não, aqui não existe exatamente musicologia, mas é, enfim, várias vertentes do campo musical e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer nesse sentido. Então, eu tocava saxofone e piano nessa época, meio que igual, assim, eram dois instrumentos que eu tocava no mesmo nível, talvez. É, e aí eu apliquei na UFRJ para fazer saxofone e na Unirio para fazer piano. Deixou a sorte ir, né? É, Tipo, vamos ver qual é, o que, que o universo quer. aí eu fiz a prova da UFRJ, acho que foi primeiro, e aí eu passei, e aí eu acabei nem fazendo a prova. Da Unirio. Eu não fiz a outra prova, eu não fiz. Eu segui com o que eu já tinha, que eu já sabia que eu tinha passado, então. Mas você não tinha essa coisa, não, é meu instrumento e tal. Você tocava os dois, você não tinha uma distinção, assim? Tocava os dois, mas eu tive que tomar uma decisão assim de qual que eu vou. Sim, seguir, Porque, né? assim, para você virar um instrumentista, né, cara? Sim. Eu falo de instrumentista da coisa de Sim. extensão do corpo. Assim, é um processo Sim. lento e árduo de muito estudo e muita Sim. disciplina. Tem que ter muita disciplina. Porque você quer fazer essa extensão e para isso acontecer demanda tempo, tanto tempo, tipo, muitas horas assim, de você focado numa atividade, quanto tempo no long run, né? No longo prazo. Sim. Então, eu meio que senti que... eu meio que tive que escolher um pouco, apesar de... Sim. Foi nada sofrido nesse sentido. Eu tô falando assim, parece que foi uma coisa sofrida. Não foi, foi meio natural, sei lá. Sim. Eu fui tocar saxofone e eu gostava. Era mais Já prático tava também. lá, né? Você Tinha uma coisa meio assim, sei lá. curtia carnaval, né? De lá, Mas eu nem tocava Na muito época no você não carnaval tocava, né? nessa época. Você era novo também. Eu fui tocar no carnaval com a Dani, quando ela me botou no Zoobloco, que era um bloco infantil, que foi o primeiro bloco assim que eu toquei. Que, era, Pô, mas que eu toco maneiro. até hoje, pô. É maneiro lá. Isso é uma coisa que é engraçado, porque eu estudei com o Michel, né? Então a gente estuda junto desde colégio, desde desde a colégio. primeira série, assim. A gente nem era da mesma turma, só que, pô, a gente estudou junto. Eliezer Steinberg. Eliezer Steinberg. E eu lembro que, pô, teve quando eu estava no vestibular, e, cara, pra mim, no vestibular foi uma coisa muito... O que você vai fazer? Engenharia. Por quê? Sei lá, vamos fazer engenharia. Acabei virando engenheiro, nem sei, tipo... É verdade, tu é engenheiro. Eu, tipo, nem sei direito por quê, mas beleza, tipo... Aí eu falei com você, tipo, o que você vai fazer? Você é músico. Eu falei, caralho, que foda. Tipo, isso que eu acho muito legal no músico, essa certeza de uma coisa que, cara, eu não tenho outra coisa para fazer. O que eu vou fazer além disso? Eu demorei até para ter essa noção. Hoje em dia, eu penso assim, o que eu vou fazer além disso? Tipo, não... E eu acho interessante. E, além disso, uma outra coisa que eu acho muito interessante também dentro do que você falou é que, tipo, essa parada de quando você falou, eu entrei na faculdade. E aí? Porque as pessoas querem trabalhar com música, muita gente tem esse ímpeto, né, de trabalhar com música, mas às vezes não entende direito o dia a dia dessa galera de instrumentista e não entende que existem milhões de formas de você trabalhar com música. Você pode ser... E você é um cara que é muito... versátil, você faz de tudo. Você faz harmonia, você dá aula, você é um professor, assim, arranja várias coisas, é musicista, instrumentista, músico de gravação, música de show, guigueiro, sacou? Então é meio... Você pode tanto parar e falar, cara, eu quero ser 100% guigueiro, quero ficar aqui, quero fazer turnê no mundo todo e é esse meu sonho. Sim. Você pode falar, quero ser só professor, quero ser um pouco de cada um. Sim. Então você tem milhões... Se você realmente quer ser um instrumentista, ser incrível naquele instrumento, você consegue e você tem milhões de opções do que trabalhar. É só realmente ir conhecendo e entendendo tudo, né? Sim, com certeza. É uma conjuntura de fatores, né? É você saber ir conhecendo tudo e ter as oportunidades para buscá-las, né? Para fazer isso ser, tipo... Eu tive um privilégio danado de ter pais, uma família que me apoiava nesse sentido. Muita gente não tem esse apoio, né? Familiar. Tem isso também. Sim. Isso é Então, Começa por aí, né? Porque aí já vem o start. preconceito. Vai tocar ser música, vai trabalhar vai com ganhar arte. dinheiro, vai trabalhar com arte. Exatamente. Então... Mas aí, pegando esse link, você foi aí vocês
passou na UFRJ, você chegou a se formar na UFRJ? Me formei. Eu passei, é uma história legal, porque né, eu tinha 17 anos, foi na época do vestibular, e eu estava no segundo ano, na verdade era um ano antes do vestibular, no segundo ano do ensino médio, e aí eu ia ser reprovado em Química. Eu era muito ruim em Química, porque eu não dava bola pra matéria, meio que cagava em aula, assim, era meio foda-se. Foi mal, falei palavrão aqui, mas pode falar, isso. Pode falar. Mas aí, tipo, eu meio que... eu me liguei o foda-se, assim, pra matéria. E aí chegou no final do ano, e aí eu ia ser reprovado. E aí caiu uma ficha, assim. Foi muito engraçado, porque caiu uma ficha de, tipo... Você quer ser músico? Tipo, foi quando eu decidi, assim, não, eu quero ser músico mesmo. Eu quero trabalhar com música, eu quero viver de música. Eu quero fazer isso da minha vida, assim. Isso vai me fazer feliz e eu sinto que é o que eu quero buscar. E assim, você não tem certeza de nada, mas você sente aquilo com tanta força que você só tem que ir atrás. E aí eu comecei a fazer uma conta, e a conta foi, tá, então se eu quero ser músico, eu preciso achar caminhos para ser um músico melhor. Ir para a faculdade, estudar na faculdade é um caminho, então vou buscar esse caminho. Mas para eu fazer a faculdade, eu preciso me formar no colégio. Para me formar no colégio, eu preciso passar de ano. Para eu passar de ano, eu preciso estudar química. Eu preciso passar em química. Aí eu falei, caraca, eu preciso estudar química para ser um bom músico. Então, beleza, é isso que eu vou fazer. Aí eu fiquei um mês, assim, meio que fritando, estudando química. Você estava o quê, de recuperação? Eu ia ficar de recuperação ou não, ou ia ser reprovado. Não me lembro exatamente, mas eu precisava tirar uma nota muito alta na prova final, eu tava mal pra caceta. E aí, minha mãe pagou um professor particular de química, eu fiz aula pra caceta, eu parei de estudar música, fiquei assim, um mês sem estudar música, nada de aula de música, só estudando química pra caceta. Aí eu fui lá, tirei 95, até hoje, da prova. Porque eu decorei todas as questões que o professor falou assim, ó, a prova de química final vai ser todas as questões das provas que já aconteceram no ano. Ele só ia pegar as questões aleatoriamente e botar na prova final. Ou seja, se eu aprendesse todas as questões das outras provas e soubesse, eu ia passar na prova. Pô, pra todo mundo passar, só não passa quem não quer. Exatamente. Aí eu falei, mano, eu preciso aprender essas questões. Aí era, sei lá, 50 questões. É questão pra caceta, mas aí eu fui e estudei essa porra aí eu passei. Aí no ano seguinte fiz vestibular pra música, sem estudar química. Ou estudando o mínimo de química possível pra não zerar, né? Pra não resolver o que tinha que resolver. Fiz vestibular, fiz bacharelado em saxofone. A prova para bacharelado em música, em saxofone na UFRJ. Passei em primeiro lugar. Caraca, sério? Não sabia sério, disso, não. passei em primeiro lugar. Aí fiz a faculdade e aí me formei 4 anos e meio depois, também com 10 no resultado de formatura. Pô, parabéns. Então é uma... Que pena que você não tem um currículo normalmente. Uma realização maneira. Tá, música não pode nem botar isso meio que não vale nada assim, no mercado musical, em algum sentido. Mas pra mim vale, porque mostra a dedicação que eu tive com aquele estudo. Claro, não. Era tipo... Eu queria fazer aquilo muito bem e eu fui fazer do melhor que eu pude. E claro que, assim, óbvio que você não precisa ser o primeiro ou tirar 10 pra, tipo, ser reconhecido como uma pessoa, um grande músico. Sim. Não é diretamente relacionado, apesar das coisas estarem relacionadas, não é causa e efeito. Mas, enfim, mostrar essa dedicação e você correr atrás e fazer a parada bem feito e, mais importante, ter as condições, que foi o que eu falei antes, de realizar isso, de ter o apoio familiar, de ter condição de estudar, de não precisar se preocupar em trabalhar tanto quando você é novo. Sim. Eu já estava trabalhando na faculdade, já fazia gig aqui, já tocava, já dava aula. Dou aula também desde a época que eu passei no vestibular, já estava dando aula. Então, assim, é uma coisa que você trabalhar com aquilo acabou meio que naturalmente acontecendo, sem buscar muito, mas porque eu tinha uma situação que permitia que aquilo acontecesse naturalmente. Sim.